Olá, caros alunos e alunas, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também, tudo bem, sob a graça de Deus. Bem-vindos à nossa aula de diáspora. Nós vamos estudar nessa ocasião e na próxima sobre este interessante assunto da diáspora judaica. Bom, para recomendar aqui uma bibliografia, para efeito de você ter uma referência bibliográfica, eu quero sugerir que você procure, se puder, adquirir esse livro aqui, que na realidade é uma coleção de 10 volumes, chamada de Coleção Judaica. Coleção Judaica, ela tem 10 volumes, a editora é a Sefer, e esse volume 1, que abrange o que vamos falar, é do Robert Seltzer. São 10 volumes e versa sobre vários assuntos. Esse aqui, por exemplo, olha, povo judeu, pensamento judaico. Tá? Mas tem também sobre história do Israel moderno, tem sobre aspectos da religião judaica, as festas bíblicas, tudo que você quiser saber sobre a dieta judaica, as leis do Kashrut. Se você quiser aprender sobre a Kabbalah judaica, tem também, sobre Talmud. São 10 volumes que tem sobre vários assuntos, sobre diversas questões. Então essa coletânea é importante. Não sei se ela voltou a ser publicada. Algum tempo atrás ela já tem alguns anos, e eu utilizei essa coletânea também para dar um curso. Essa coleção eu utilizei para dar um curso de pós-graduação também. E na ocasião, um aluno foi procurar e ele tinha me informado que estava esgotada na editora Sefer. Não sei se de lá para cá eles voltaram a publicar. Eu sei que para muitos assuntos judaicos, onde as fontes são escassas, e esse material, tá? Sobretudo para quem faz pós-graduação em História de Israel, para mim ele é fundamental de ser adquirido, na minha opinião. Tá? Então, coleção judaica, 10 volumes, deve estar uma grana. E também, sobretudo porque não tá, se não tiver publicado. Se tiver publicado, então, se tiver em sebo, mas quem sabe de repente você não encontra aí uma promoção e consegue adquirir. Segunda obra que eu recomendo é essa aqui, do Hans Borger, Uma História do Povo Judeu. São 2 volumes, tá? Hans Borger, Uma História do Povo Judeu, editora Sefer, também 2 volumes. Eles tratam daquilo que nós vamos estar falando nessa ocasião. Então, a nossa ministração será em 2 ocasiões, nessa e no próximo encontro. Nós vamos estar falando sobre diáspora judaica de uma maneira bem ampla. Nós vamos falar sobre diáspora judaica, entender o que é diáspora antes de mais nada, estudar a semântica, o significado do termo diáspora, tanto no hebraico, que é o verbo galá, em hebraico, é o verbo da diáspora, Golá é exílio, galut é exilado. E galá é o verbo de ir para o exílio, ser exilado. E nós vamos estudar também a partir da língua grega, que a palavra em si, diáspora, é uma palavra que deriva do grego. Vamos estudar esse fenômeno que aconteceu muito antes do ano 70 depois de Cristo. Normalmente se pensa em diáspora como sendo um evento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Hoje nós veremos que não, é um fenômeno antigo, que remonta até mesmo antes do cativeiro babilônico, para a surpresa de muitos. Então vamos dar início aí à nossa disciplina, diáspora judaica. Vamos entender a semântica ou o significado do termo diáspora.
Muito bem. Então, o que é diáspora? Vamos começar definindo a partir do hebraico. No hebraico, a raiz que traz o sentido é de deixar a terra e partir para outra. Então, deixar a terra e partir para outra, no hebraico é o verbo, são os verbos, o verbo que deriva da raiz gimel lamed re, gimel lamed re, né, em português glh, que é do verbo galar. O verbo galar é o verbo da diáspora e, portanto, tem um duplo sentido, né? Essa raiz, ela primeiro pode significar revelar, pode significar descobrir, revelar ou descobrir, como também ser levado ao exílio. Então, com o sentido de ser levado ao exílio, a raiz galá, ela ocorre 74 vezes na Bíblia hebraica. E não deveria nos assustar a quantidade de vezes que esse verbo ocorre na Bíblia hebraica por uma razão muito simples. O povo de Israel é um povo que sofreu, né, exílios. Não é só um, mas você tem exílios do povo de Israel. Então, é uma raiz que ocorre com muita frequência. Primeiro houve o cativeiro, se for considerado desde o início da história, né, até antes da conquista da terra, o povo se torna escravo no Egito. É uma espécie de exílio, né? Estritamente falando, ainda não é, mas é como se fosse. Depois depois que eles entram na terra, ocorre a primeira experiência amarga, que foi no Reino do Norte, com o cativeiro assírio. E os do norte foram deportados. Isso no ano 722 a.C. Depois, no ano 587, 586, o Reino do Sul, o Reino de Judá, também teve a experiência amarga, né, de ter os seus habitantes, a corte, não é? O rei, sua corte, e os nobres e a elite deportada para a Babilônia. Então, essa experiência de exílio aconteceu com Israel na época do cativeiro assírio, aconteceu com o cativeiro babilônico e também no ano 70 da nossa era, quando o templo foi destruído mais uma vez com os romanos e eles tiveram que sair, deixar Jerusalém, sobretudo a partir do ano 135, com a última revolta, a revolta de Bar Corba. Muito bem, então vamos ler aqui o 2 Reis, capítulo 24, versículo de número 15. Esse verbo aparece aqui, olha lá, na Bíblia, em 2 Reis 24, 15. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres desses, seus oficiais, e veja o que o texto diz, e os homens principais da terra, ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Então, esse verbo aqui, levou cativos, na língua hebraica, é derivado da raiz galá. Ok? Então, temos aqui um outro texto também, 2 Reis 25, 11. Veja o que diz o texto. O mais do povo que havia ficado na cidade, e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos. Levou cativos. Tá vendo?
Ei, pessoal, a tela tá andando. Vamos lá. Tô querendo grifar aqui isso. Tá vendo? Levou cativos. Viram aí? Levou cativos. Então, a ideia qual é? A ideia é exatamente essa, né? O verbo galar é o verbo do exílio. Muito bem. Agora, já dessa raiz derivam também os substantivos golar, quer dizer, do verbo galar deriva o substantivo golar, que é cativeiro, e galut, que é exilado. Então, o golar, a golar é o exílio. É o exílio, é o cativeiro. E o galut é o exilado. Tá certo? Golar, exílio, galut é o exilado. No hebraico. Agora, quando nós vamos para a língua grega, olha que interessante. A palavra diáspora, que significa dispersão, né? Diáspora é assim que se escreve no grego, e aqui está transliterado no português. No grego e no português. Diáspora, que significa dispersão, essa palavra é formada por uma preposição dia. A preposição dia significa através de, por meio de, né? Dia, e o verbo speiro, que é semear, que é disseminar. Ou seja, a palavra diáspora tem a ver com a disseminação ou o espalhar da semente de Abraão, né? É um verbo de espalhar a semente, né? Através das nações. Ou seja, é a dispersão da semente na Babilônia, é a dispersão da semente em todas as nações do Mediterrâneo, lá no Egito, lá na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, na cidade de Roma, na Itália. Ou seja, essa semente de Abraão espalhada por todo mundo conhecido, conforme você vai ver já já. Então a diáspora é um substantivo que deriva de um verbo que significa semear, espalhar a semente ao redor. É o verbo diaspeiro, que é o espalhar da semente de Abraão, que é o povo judeu. Ok? Tá entendendo? Tá tranquilo até agora, né? Vamos juntos? Então, vem comigo, vamos continuar. Vou ler agora uma citação aqui de Auschwitz, Nathan Auschwitz. E ele diz o seguinte: como é comumente usada, a palavra diáspora se refere coletivamente a todos os pontos geográficos da Judéia. Fora da Judéia, diáspora se refere coletivamente a todos os pontos geográficos fora da Judéia, onde os judeus se estabeleceram depois que sua vida como nacionalidade foi destruída pelos romanos em 70. Então, todos os lugares fora da terra da Judéia para onde os judeus foram espalhados depois do ano 70. Isso é o que todo mundo pensa. Mas o nosso autor citado aqui, que está fazendo a citação, ele diz o seguinte: falando historicamente, isto não é inteiramente verdadeiro. De fato, há aí uma falsa interpretação histórica. A dispersão dos judeus já se vinha efetuando há muito tempo. E aqui é que está a surpresa. A maioria das pessoas pensam que a diáspora judaica começa a partir do ano 70 depois de Cristo, quando o Templo de Jerusalém é destruído pela segunda vez
e até hoje, né, permanece assim, o judeu sem templo, e que a partir dessa destruição do templo, no ano 70, a diáspora teria começado. O que o autor que nós estamos lendo aqui a palavra dele, ele está dizendo que isto não é inteiramente verdadeiro. Por quê? Porque esse processo de diáspora começou muito antes, mas muito antes mesmo do ano 70 depois de Cristo. Esse processo, conforme veremos agora, ele remonta até antes do cativeiro babilônico. Veja só o que você vai ouvir agora. Havia se processado em larga escala depois que Samaria caiu entre os invasores assírios em 721 antes da Era Comum. Os prisioneiros que Nabucodonosor trouxe amarrados pelo pescoço para a Babilônia no ano de 586 antes da Era Comum encontraram na terra do seu cativeiro, isto é, na Babilônia, comunidades judaicas desenvolvidas e enraizadas, as quais ali haviam se estabelecido desde o século 8 a.C. Pode-se ter como certo que os que ali chegaram só tenham feito aumentar a comunidade judaica, aumentá-la em número. Nathan Ausbel, Conhecimento Judaico, volume 5 da série judaica, páginas 236, 237. Olha só que interessante. Nós sabemos que o Reino do Norte, chamado de Israel, ele ficou sob o cerco assírio, né? Já no século 8, os assírios cercaram o Reino do Norte e no ano 722 o rei assírio ele deportou para vários lugares do mundo os judeus, ou melhor, os israelitas, né, do Reino do Norte. Então levou gente da terra de Israel para todo o canto do mundo, inclusive para a Babilônia, que estava na época sob comando, né, sob a égide. A Babilônia estava sob a égide do Império Assírio. Então, o tempo passou e quando, por fim, o reino de Judá também foi deportado, só que dessa vez pelos babilônios, no ano 587. Veja, o primeiro caso que eu citei, do cativeiro assírio, em 722. E judeus são levados, israelitas são levados para a Babilônia. No ano 587, quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém e o templo dos judeus é destruído, a cidade também é queimada, não é? Ela passa pelo fogo, ela é queimada, e o rei, sua corte, membros da nobreza, a elite, os artesãos, os artífices, são levados para a Babilônia. Quando lá eles chegam, eles encontram comunidades judaicas já enraizadas e desenvolvidas. Não é impressionante isso? Ou seja, a diáspora judaica ela existe antes do exílio babilônico. É isso que nós estamos constatando aqui agora. Então anote isso aí que isso é importante, hein? Uma citação de Filon de Alexandria. Os judeus são tão numerosos que não podem ser contidos em nenhum país. Olha só. Bom, Filon, se você não sabe, ele é um judeu, como o próprio nome já indica, né? Filon de Alexandria, né? Ele vive no Egito, na cidade de Alexandria. No primeiro século, Filon ele foi contemporâneo de Saulo de Tarso, de Paulo. Então Paulo foi contemporâneo de Filon. Esse judeu
é um judeu helenista, evidentemente, né? Um judeu helenista que está testificando que na época dele os judeus já são tão numerosos que não podem ser contidos em nenhum país. E, portanto, estabelecem-se em vários dos países, os mais prósperos da Europa, da Ásia, não é? Como em qualquer lugar do continente. Uma outra citação aqui de Estrabão, né, citado por Joséfo. Joséfo, em Antiguidades Judaicas, vai citar o Estrabão. Tá lá, a citação é a seguinte: esse povo, ou seja, os judeus, se acha presente em todas as cidades. E não é fácil encontrar um único lugar no mundo habitável que não tenha sido acolhido, ou que não tenha acolhido esta nação, e em que seu poder já não tenha sido dado a conhecer. Ou seja, não tem lugar no mundo que um judeu não tenha colocado lá o seu pezinho. É isso que ele quer dizer. E que não há lugar no mundo que não tenha acolhido esse povo e também percebido, né, que esse povo é um povo diferente. Conforme nós temos entendido, né, o povo de Israel é um povo singular, é um povo diferente de todos os povos, porque Israel tem essa vocação para ser um povo de propriedade exclusiva, um povo que tem uma missão especial, né? Ele é separado para isso e por isso ele tem marcas. Então Israel, né? Ele tem marcas que o distinguem no tempo, e isso se dá através do Shabat. Esse povo para tudo no sábado, para tudo, não é? E vai entrar no repouso. Esse povo tem marcas que o diferenciam no corpo. Todo homem judeu é circuncidado, e esse é um sinal de aliança, né? A aliança da circuncisão. Todo judeu ele é diferenciado, então, no tempo, Shabat, no corpo, circuncisão, na alimentação, se chama da dieta judaica, eles não comem qualquer coisa, né? Então esse povo ele tem uma série de fatores que o distinguem. Eles têm a Torá, que é o livro, e procuram viver com base no livro. E esse povo é o povo que santifica o tempo, procuram santificar o tempo através das festas. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, que eles celebram anualmente. E o sábado, semanalmente. Então é um povo diferente, realmente diferente. Mas o Estrabão está dizendo que não há nenhum lugar no mundo em que os judeus não tenham colocado o pezinho deles. Agora a gente vai ver o seguinte: os dois grandes marcos da diáspora. Quando se fala de diáspora, nós temos que colocar dois divisores principais. Primeiro, é a diáspora babilônica do ano 597. Segundo, a diáspora pós-ano 70. Né? Essa palavra EC é uma palavra muito comum, tá? Estou explicando aqui, ó, essa sigla. AEC é antes da Era Comum. Por que se usa esse termo, Era Comum? Porque os judeus, por não serem cristãos, eles não entendem que o tempo deveria ser dividido em antes e depois de Cristo. Então eles desenvolveram, né, essa terminologia de Era Comum. Então, Era Comum é a Era Cristã. Então, antes da Era Comum e depois da Era Comum. Então, vamos lá. A diáspora tem dois grandes marcos. Primeiro, diáspora babilônica em 597, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. E depois do ano 70 da Era Comum, ou ano 70 depois de Cristo. Então,
Guarda isso, hein, pessoal. A diáspora tem dois grandes marcos: a diáspora babilônica e a diáspora depois do ano 70. Falando um pouquinho aqui da Babilônia, né? Vamos ler o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, esse salmo é interessante porque ele evoca uma saudade tremenda de Sião, né? E expressa alguma dor por estarem no exílio. O texto diz que eles choraram, estavam chorando às margens dos rios, penduraram as harpas e choravam, porque eles queriam estar em Jerusalém. E no versículo de número 6, diz assim, no versículo de número 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então eles chegam a fazer um juramento, né, de que jamais se esqueceriam de Jerusalém, estando eles em terra estranha. E no versículo 7, 8 e 9, né, uma parte imprecatória, que é um salmo de vingança, né, uma parte que evoca ou que invoca a vingança de Deus contra a Babilônia. Ele diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então você veja que é uma parte que ele está invocando uma vingança, que Deus vingue, né, a Babilônia, os filhos de Edom e também a Babilônia. Bem, vamos começar a entender o seguinte. Primeiro, o que foi o exílio da Babilônia, né? Muitos de nós temos uma imagem, até esse salmo ele pode até evocar para nós uma imagem de que o cativeiro babilônico foi algo assim semelhante ao cativeiro egípcio, né? Onde Israel era escravo. Primeiramente, cabe aqui pontuar o seguinte: o cativeiro babilônico não foi de maneira nenhuma parecido com o cativeiro egípcio. Isso é importante demais, você deve anotar isso. O cativeiro egípcio, Israel era escravo, Israel não tinha identidade de povo, Israel não tinha uma Torá, Israel não tinha espaço de culto no Egito. Nem sequer conheciam Adonai, o Senhor. Então, uma coisa é o cativeiro egípcio. Outra coisa bem diferente, mas radicalmente diferente, é o cativeiro babilônico. Primeiro, Israel, quando foi para a Babilônia, já tinha identidade de povo, já tinha referenciais de quem Deus é, já tinham recebido a palavra, já tinham o seu espaço de culto que foi destruído, que é o templo, um sacerdócio. Então, Jerusalém, o povo de Judá, já tinha uma identidade, tá, de povo de Deus. Ok? Isso é importante. Segundo lugar,
Quando eles chegam na Babilônia, eles não ficaram como escravos. Eles não foram forçados a trabalho escravo, como foi no Egito. Pelo contrário, lá eles trabalharam, eles foram levados para diversas comunidades, né, para diversas localidades, e formaram comunidades. E nessas comunidades eles plantavam, eles colhiam. Nessas comunidades inclusive eles tinham liberdade de cultuar. Preste atenção, as sinagogas são um fenômeno da diáspora. Quando nós lemos a Bíblia nos Evangelhos, já no Novo Testamento, nós lemos sobre sinagogas até mesmo na terra de Israel. Um monte de sinagoga. Sinagoga na Galiléia, né, em Cafarnaum. Sinagoga até mesmo na área da Judéia. Você tem sinagogas. Ainda que a presença do templo inibe sinagoga na Judéia. Mas na Galiléia está cheio de sinagoga. Olha só as missões de Paulo. Quando Paulo ele percorre várias cidades ali na orla do Mediterrâneo, tem sinagoga em todas elas. De onde vieram as sinagogas? Diáspora. Foi com o fenômeno da diáspora que os judeus, depois que tiveram seu templo destruído, esse fenômeno da diáspora ele foi crescentemente progressivo. Então, Israel tinha liberdade de culto. Israel podia estudar sua Torá, guardar o Shabat, alimentar-se de acordo com as leis lá do Levítico, as leis do Kashrut ou as leis dietéticas. Na Babilônia, eles circuncidaram seus filhos. Então tinha uma comunidade judaica forte na Babilônia, que depois, como você vai ver comigo nessa aula, eles acabaram até a comunidade da Babilônia acabou produzindo, né, o Talmud, que é um conjunto de escritos da tradição que é superior não só em quantidade como em qualidade do que o Talmud feito em Jerusalém. O Talmud de Jerusalém, o Talmud Yerushalayim, que é o Talmud de Jerusalém, e o Talmud da Babilônia, que é o Talmud Bavili. O Talmud da Babilônia, que foi escrito pelos sábios lá na Babilônia, pelos sábios judeus, esse Talmud ele se tornou até mais importante para a tradição do que o Talmud de Jerusalém. Tamanha a importância da comunidade judaica na Babilônia a partir do exílio. Então vejam só. Existe uma imagem equivocada das condições de vida dos exilados, conforme eu já estou falando. Quem é que foi para a Babilônia? Não foi todo o povo de Israel, todo o povo de Judá para a Babilônia. Muita gente pensa que foi todo mundo e a terra de Israel ficou vazia. Não é bem assim. Para a Babilônia, quem foi? A elite. Quem foi para a Babilônia foi o rei, a corte do rei. E os homens de Judá, com suas famílias, esses homens que tivessem habilidade para fazer trabalhos, né? Artesãos, artífices. Ou seja, só ficou na terra o povo pobre, chamado de Am Haaretz, o povo pobre. 2 Reis 24:14, vamos ler esse texto, que é muito interessante isso. 2 Reis 24:14, diz assim, ó: transportou, vou botar a Bíblia aqui para você ler, transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra.
quem é que ficou em Jerusalém? Quem ficou em Jerusalém é o povo pobre, que em hebraico é Dalat An Haaretz. Essas palavrinhas aqui. Ó. Dalat An Haaretz. O povo pobre da terra. Olha só. Ora, não foi todo mundo. O povo pobre ficou. Quem foi? A elite. É a elite que foi para Babilônia. Os pobres ficaram. Os exilados viveram na Babilônia uma vida razoavelmente confortável. É o que eu estou dizendo para vocês. Viveram como súditos de Nabucodonosor, é verdade, mas não viveram como escravos. Tinham liberdade de ir e vir. Podiam construir casas, plantar, comercializar. Tornaram-se, inclusive, comerciantes e agricultores. Depois você vai ver que quando a hora de voltar para casa chega, né? Com Neemias, Neemias, ele envolvido nessa tarefa de reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos, vai ver quantos que voltaram, quantos que retornaram. Você acha que foi a maioria? Não foi, não. Foi a minoria. Exatamente, a minoria que voltou. A maioria não quis voltar. Ficaram lá na Babilônia. Certamente a vida deles não estava ruim. Não estava ruim. Ou seja, já haviam se estabelecido, não é? Já haviam se estabelecido tantas décadas de exílio. Judeu é o seguinte, né? Judeu, aonde terra que ele chega, não é? Ele prospera. Então o que vai acontecer? Começaram a prosperar. Então Deus abençoou o povo lá na Babilônia. Então, essa ideia de que eles eram sofredores na Babilônia, de que eles estavam sofrendo como escravos, isso não é verdade, não. Eles, na verdade, tinham liberdade, podiam construir casas, plantar vinhas e comercializar. No livro de Jeremias, vou ler aqui um texto para vocês. No capítulo 29, deixa eu ver. No capítulo 29, a partir do versículo 4. Olha só, pessoal. Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, em hebraico, né? Kiko Adonai Tsevaot Elohe Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei, olha que interessante, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas. Aonde? Na Babilônia. E habitai nelas. Onde? Na Babilônia. Plantai pomares e comei o seu fruto. Na Babilônia. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, na Babilônia, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, orem pela Babilônia, porque a paz de Babilônia será a paz de vocês. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós,
nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Quer dizer, depois de 70 anos, eles seriam novamente reconduzidos à terra de Israel. Porque os falsos profetas estavam dizendo que eles não iriam ficar muito tempo na Babilônia. O falso profeta tem uma característica neles. Eles só falam coisas agradáveis, coisas que fazem bem para o ego. Tá? Isso é uma maneira de você identificar quando é um falso profeta. Ele só fala coisa agradável. Ou então só fala de desgraça. Isso é uma outra coisa, que não vou fugir do meu assunto. Mas ou é só uma coisa ou é só outra. Ele não fala a palavra de Deus. Né? Então, o Jeremias está fazendo aqui uma palavra denunciando os falsos profetas que diziam que o tempo em que Judá, iria ficar na Babilônia seria um tempo breve. E Jeremias disse: não vai ser breve coisa nenhuma. Se preparem, construam casas, plantem vinhas, entende? Casem seus filhos. Quem tá solteiro que se case. Quem é casado que gere filhos. Quem já tem filhos, se tiverem na hora de casá-los, casem seus filhos, dê maridos às vossas filhas, porque vocês não vão ficar pouco tempo não. E na medida em que eles foram ficando na Babilônia, eles foram criando raízes como um povo livre e foram prosperando e se desenvolveram lá. O profeta Ezequiel nos fala de comunidades, colônias de exilados. Então eles viviam em famílias, cultivavam suas genealogias. E é justamente nesse momento que as genealogias começam a surgir, né? Porque Israel está reconstruindo a sua identidade de povo na Babilônia. Então lá eles começaram a reconstruir a cultivar suas genealogias. O livro de Ezequiel nos fala de várias colônias de exilados. Tel Aviv, junto ao rio Quedar. Ezequiel 3,15. Essa palavra Tel Aviv hoje é o nome de uma cidade em Israel, né? Mas originalmente era o nome de uma colônia judaica na Babilônia. Tel Melá, está lá em Esdras 2,59. Tel Arsha, Esdras 2,59. Queruv, Adar e Imer, Esdras 2,59. E na colônia de Cassífia, Esdras 8,17. São colônias. Com isso, estamos dizendo que o povo de Israel vivia junto. Pessoal, qual é uma característica notável que diferencia o cativeiro, presta atenção, assírio do cativeiro babilônico? O cativeiro assírio, os assírios deportaram o reino do norte. Os babilônios deportaram o reino do sul, que é Judá, depois da cisão do reino unificado com Davi e Salomão. Jeroboão reina no norte, capital Samaria, e Roboão reina no sul, capital Jerusalém. Ok? Muito bem, então a partir do cisma ou da divisão dos reinos, você tem, portanto, dois reinos, norte e sul. O norte é deportado no ano 722 com os assírios. E como foi o cativeiro assírio? O cativeiro assírio foi um cativeiro cruel. Por quê? Eles separavam as famílias. Então, pega uma família, manda o marido, o chefe da família, né, o homem, manda lá para a Babilônia, pega a mulher, manda lá para o Egito, e os filhos espalham em outros países. Quer dizer, aquela família, o núcleo dela é todo quebrado, e essas pessoas nunca mais se encontram. Ou seja, a crueldade é que ele esfacela a identidade do povo que está nas famílias. O povo é o conjunto de famílias. E, sobretudo, Israel, que valoriza tanto o núcleo familiar,
a perversidade dos assírios consiste nisso, de quebrar o núcleo familiar, afastando, né, os membros da família. Já o cativeiro babilônico não foi assim. O cativeiro babilônico preserva, tá, as famílias, ele não separou a família. Então, primeiro, ao invés do cativeiro assírio, que espalhava os seus deportados para vários lugares do mundo, inclusive, atenção, quando o Israel Norte foi deportado, o território do Reino do Norte não ficou vazio. Eles trouxeram pessoas de outros lugares e colocaram ali. Olha que coisa. O livro de Reis, no capítulo 24, aliás, no capítulo 17, vou ler esse texto aqui com vocês. O livro de Reis, no capítulo... Segundo livro de Reis, no capítulo 17, veja só, no versículo de número 20... 24, né? Eu vou ler a partir do versículo 22. Olha só, meus irmãos, o que está escrito na Bíblia. 2 Reis 17, 22. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles. Está falando de idolatria. Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Quer dizer, até o dia em que o livro foi escrito, né? Quando o autor de 2 Reis escrevia, Israel ainda estava deportado. Israel tinha sido espalhado pelas nações. Aí o que o rei da Síria fez? O rei da Síria, olha o versículo 24, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cute, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quer dizer, gente de outros lugares. Você sabe qual é a origem dos samaritanos? E por que o judeu não se dá com o samaritano? É por causa disso aí. A origem é essa. É gente de outros lugares que vieram ocupar o território e trouxeram seus ídolos, seus deuses, os seus cultos, tá? Para o Reino do Norte. Então, olha a sequência do texto. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles alguns leões. Mandou para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Porque os de Ramate... vamos ler o texto, depois eu explico. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Quem é o Deus da terra? É o Senhor, né? O Deus da terra de Samaria. E quem estava lá, que veio da Babilônia, não sabia adorar ao Senhor. E por isso enviou leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá alguns sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e habite lá. Ele lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram a Ashma. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvaitas queimaram seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam também o Senhor, mas também temiam o Senhor. Dentro do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os próprios deuses, conforme o costume
das nações dentre as quais tinham sido transportados. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o cativeiro da Síria foi um cativeiro cruel porque ele tirava os povos do seu território e levava e espalhava esses povos entre outros povos. Quer dizer, ele quebra o núcleo familiar, então envia o esposo para um canto, a esposa para outro. Quer dizer, pegou os habitantes de Samaria e espalharam para outros lugares, separando as famílias. E por sua vez, para ocupar o espaço lá de Samaria, eles trouxeram pessoas de outros lugares. Os assírios trouxeram gente de Babilônia, conforme nós lemos aí, e de tantos outros lugares. Não foi assim na Babilônia. Na Babilônia, o povo foi levado, né, como nós vimos, nem todo o povo, mas a elite do povo, é transportada para a Babilônia. É gente que sabe escrever que foi para a Babilônia. Tá? É por isso que lá eles escreveram muito, copiaram Bíblia. Né? Você vê que lá tem profetas que são desse período. O profeta Ezequiel, ele profetiza durante esse período. Quer dizer, o livro de Ezequiel é um livro do exílio. Tá? Eles escrevem, eles fazem teologia, eles refletem. Então, a vida na Babilônia, apesar de estar em outra terra, não foi uma vida de escravos. É isso que é importante dizer. A cultura foi preservada, a fé judaica foi preservada, tá? E vou te dizer, eles vieram de lá com os que voltaram, né? Com uma convicção ainda maior com respeito à sua fé, que o judaísmo ele passa, né, a existir como, quando se fala em judaísmo, nós não podemos falar em judaísmo antes do exílio. O judaísmo é uma religião que se configura no pós-exílio. O judaísmo é a religião de Israel do segundo templo. Qual é o primeiro templo? É o templo de Salomão. E esse templo foi destruído com os babilônios. Depois desse exílio, eles retornam e reconstroem seu templo. A esse templo nós chamamos de segundo templo. E é justamente na época do segundo templo que o judaísmo se configura como uma religião. Aí você me pergunta, mas qual era a religião de Israel antes do exílio? A religião de Israel antes do exílio, ela não tem uma designação, nós vamos chamar de fé do antigo Israel. Depois do exílio, nós podemos falar judaísmo. Entenderam? Muito bem. Vamos seguir. Então, a respeito dessas comunidades, não se sabe muito a sua localização. Os exilados viviam juntos e guardavam o Shabat e realizavam a circuncisão. Isso aqui é muito importante, hein? Quer dizer, eles estavam sempre juntos, orando, lendo a Torá, desenvolvendo, né, raízes na Babilônia, enquanto guardavam o sábado e olha, construíram sinagogas, hein? A sinagoga é um fenômeno da diáspora. E com a sinagoga, os judeus aprenderam a viver sem o templo. Aqui é importante pontuar, e por isso eu quero que você olhe aqui nos meus olhos. É importante pontuar que o fenômeno da sinagoga é tão importante, sobretudo porque, com a sinagoga, os judeus foram paulatinamente aprendendo a viver sem o templo. Guarda isso. Com a sinagoga, que é um fenômeno da diáspora, os judeus foram progressivamente aprendendo a viver sem o templo. E depois que o templo é destruído de novo, no ano 70, okay, eles estão sem templo desde o ano 70. Mas Israel continua aí. Israel vive.
Eles aprenderam a viver sem o templo. Bom, os exilados viviam juntos e guardavam o Shabat e realizavam a circuncisão. Buscavam preservar, portanto, a sua identidade judaica lá na Babilônia. Questões locais, as demandas da comunidade eram administradas pelos anciãos, uma espécie de sinédrio, né? Que dirimia as questões que eram necessárias no meio do povo, tudo de acordo com a Torá. Nem todos os deportados, aqui eu já venho falando disso, né? Nem todos os deportados voltaram depois que terminaram os 70 anos. Isso aqui é algo importantíssimo. Nem todos voltaram. Muitos permaneceram lá, multiplicaram-se e prosperaram muito. Tanto é que, por ocasião do retorno, eles nem quiseram voltar, porque isso significa ter que deixar seus negócios, suas empresas. Lá continuaram a estudar a Torá e a interceder por Jerusalém. E isso com certeza eles fizeram. A comunidade judaica na Babilônia, em tempos posteriores, atenção, a comunidade judaica na Babilônia, em tempos posteriores, terá uma influência decisiva no judaísmo, com o chamado Talmud Bavli ou Talmud Babilônico. O que eu já tinha comentado com vocês. Qual é o impacto cultural, né, do exílio nos judeus? Primeiro, nomes babilônicos foram acrescentados, né, aos nomes dos filhos de Israel. Segundo, a adoção do calendário babilônico. Por exemplo, quando se fala do mês de Nissan. Nissan é o mesmo mês de Aviv. Só que Aviv é o mês... Nissan é o nome do mês na Babilônia. Aviv é o nome do mês antes deles irem para a Babilônia. Então, quer dizer, houve uma mudança, inclusive até mesmo na língua. Tá? O hebraico ele deixa de ser a língua, vamos dizer assim, falada no dia a dia, e o aramaico passa a ser essa língua. Esse aramaico eles aprenderam na Babilônia. Então o aramaico passa a ser a principal língua. Durante o exílio da Babilônia, a cultura judaica atingiu um maior grau de consciência própria e compreensão de quanto o seu monoteísmo se achava em oposição ao politeísmo dos povos. Quer dizer, é na Babilônia que a noção de um monoteísmo... Às vezes nós temos a impressão de que Israel sempre foi monoteísta. E isto não é bem assim. Israel, durante uma boa parte da sua existência, eu me refiro ao pré-exílio, Israel praticava uma espécie de monolatria. O que é a monolatria? A monolatria não é adoração a vários deuses. Tá? Adorar vários deuses é politeísmo. A monolatria é o culto a um só Deus, por isso mono. Né? O culto a um só. Mas admite-se que existem outros. Quer dizer, eu cultuo o meu Deus. Mas o monólatra, vamos dizer assim, né? O monólatra, ele cultua um só, mas ele sabe que existem outros por aí. Melhor, imagina que existam outros. Por exemplo, a expressão Deus dos deuses. Essa expressão Deus dos deuses, para você, ela é uma expressão monoteísta ou monolátrica? Deus dos deuses é monoteísta ou é monolátrica? Não pode ser monoteísta. Só pode ser monolátrica. Por quê? Porque se eu admito
tá? Que existe, se eu falo Deus dos deuses, já ouviu isso na Bíblia? Está escrito que o Senhor é o Deus dos deuses. Imagina aí um panteão de deuses. O nosso é o maior. Mas quando eu digo o meu é o maior, eu estou admitindo que existam outros. Eu não vou dizer que o meu é o maior, eu vou dizer que o meu é o único. Quando o monoteísmo é quando você diz não há outro Deus fora do Senhor. Então não é uma questão dele ser Deus dos deuses. Queridos, está na Bíblia, hein? Existem textos que diz que Deus, o Senhor, é o Deus dos deuses. Aí você me explica, mas me explica isso, professor. Como é que pode ter a expressão Deus dos deuses se essa expressão, né, Elohe ha Elohim, Deus dos deuses, se ela é uma expressão que não é monoteísta, que ela é monolátrica? É exatamente isso que eu acabei de dizer. Israel foi monolátrico durante um tempo da sua história. Nós sabemos que a revelação é progressiva. Israel não adorou, o Israel, quando está na fé, ele não adorava vários deuses. Ele adorava o Israel da fé, que adora um só Deus. Mas houve tempo que ele admitia a existência de outros. Isso é monolatria. O que eu estou afirmando é que quando Israel volta do exílio, a ideia de monolatria acaba. Israel passa a entender. Veja só o Deuteronômio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouve Israel, Deuteronômio 6,4. O Senhor nosso Deus. O Senhor é um, ou o único. Ou seja, não há outro. Ele é um só. Não tem outro. Ok? Muito bem. Então esse é um impacto profundo, né? Ele retorna totalmente monoteísta. Israel se torna uma nação totalmente monoteísta no pós-exílio. Disso aí nós não temos dúvida. A língua aramaica, inclusive, quando a gente vai estudar o hebraico bíblico, nós vamos estudar esse hebraico aí, ó. Vou colocar aqui na tela. Olha que coisa linda, irmãos. Eita língua abençoada, olha aí, ó. Olha o hebraico. Sabia que essas letras, as letras do alfabeto hebraico, na verdade elas são consoantes do aramaico? Exatamente isso que você ouviu. O alfabeto do hebraico que nós conhecemos, né, que a Bíblia está escrita, as edições da Bíblia estão em hebraico. O hebraico chamado de bíblico, na verdade, são consoantes e caracteres do aramaico. E aí você vai perguntar, mas desde quando, né, o hebraico é escrito com caracteres do alfabeto aramaico? Desde o exílio. Compreendeu? Desde o exílio. Então é no exílio que eles vão passar por essas mudanças todas, né? Então, bom, já li Jeremias. Ezequiel e o Deutero Isaías são os profetas, né, do período do exílio. Isaías, esses capítulos 40 ao 55. E, portanto, nós vamos deixa eu encontrar aqui o... Muito bem. Então, os profetas do exílio são Ezequiel. E o que é o Deutero Isaías, pessoal? O Deutero Isaías é uma maneira que os estudiosos chamam, né, essa parte dos capítulos 40 ao 55 de Isaías, que, segundo estudos, aponta para uma escrita exílica, porque ele fala justamente, né, da saída de Israel da Babilônia. Então, são profecias que falam
do fim de um tempo, né, onde Israel pagou o preço dos seus pecados, né, foi disciplinado, ficou sob cativeiro e agora ele está voltando para a terra. Bom, a diáspora egípcia, fala um pouquinho dessa diáspora egípcia. O que foi a diáspora egípcia, né? Colônias, né, de israelitas foram para o exílio. O Egito sempre foi uma terra de asilo, né? Isso é interessante a gente falar. Então presta atenção, diáspora egípcia. Pouco se fala disso, mas ela aconteceu no século VII por ocasião da migração de israelitas do norte. Na ocasião do cerco assírio, muitos saíram de lá, né? Não esperaram para ver os assírios chegarem, né? Então, eles foram para o Egito. O que nós estamos vendo aqui é que o Egito sempre foi uma terra de acolhimento, de asilo, de provisão e proteção. Posso citar aqui vários textos, né, onde, por exemplo, em épocas de fome, sempre se desce ao Egito, a fim de lá adquirir grãos. Aconteceu com Abraão, aconteceu com a família de José, né? E a Bíblia está repleta desses exemplos. A diáspora egípcia é tão ou mais antiga que a diáspora babilônica. Olha que interessante. Então, quer dizer, tem judeus no Egito há mais tempo do que na Babilônia. Para escapar da Babilônia, alguns judeus fugiram para o Egito, o que só fez crescer também a população judaica no Egito. Causas do movimento migratório no Antigo Oriente. Né? O que faz com que povos migrem de uma nação para outra? Primeiro, catástrofes econômicas, né, ou naturais. Pragas, infestação de gafanhoto, terremoto, seca, essas coisas. Segundo lugar, grupos de saqueadores, ladrões que roubam, né, colheita, ou guerras, né, exércitos de grandes potências. Quer dizer, quando você tem guerra, a economia sofre. Muito interessante é essa comunidade judaica que foi a arqueologia descobre que na cidade de Elefantina, tá, havia uma comunidade florescente viçosa. Olha só, em 1893 foi descoberto um papiro em aramaico que fazia menção a uma comunidade judaica na cidade fortificada de Elefantina, né, no Egito. Então, quer dizer, um papiro que fala de uma comunidade judaica, está em aramaico esse papiro. Essa comunidade remonta ao século VII a.C. e provavelmente foi formada por israelitas que migraram de lá devido às guerras assírias contra Judá. Agora, o que é assim surpreendente, né? Tinha um templo de adoração a Adonai em Elefantina. Um templo de adoração a Adonai. Como é que pode um templo fora de Jerusalém? Compreende? Porque isso está totalmente fora da ortodoxia, mas a arqueologia descobriu. Até um fato interessante, se alguém quiser pesquisar, não é? Olha que TCC bonito, né? O templo judaico na cidade de Elefantina, na comunidade de Elefantina, no Egito. Porque o Deuteronômio proíbe isso. Mas tinha lá um templo a Adonai. Os ministros de culto não eram sacerdotes levíticos, também como a lei prescreve, né? O culto era para 3 entidades divinas. Olha que coisa. Segundo Deuteronômio 12, o templo era ilegal. Então, os habitantes judeus de Elefantina podem ser reconhecidos pelos nomes teofóricos Iá, né? Iá é uma parte do nome que faz referência a Yahvé, né? Que é o nome, a tentativa de pronunciar o nome de Deus, Yah. Então, por exemplo, o nome de Isaías é Yesha, no caso, Eliyahu, o meu Deus é o Senhor. Todo nome que tem Yah é uma referência ao Senhor.
Bem, o que a gente pode depreender, né, da consequência do exílio para a religião de Israel? Em primeiro lugar, abateu-se uma profunda crise na fé de Israel. Esse é um dado importante, importantíssimo. Os pilares dessa fé foram abalados com o exílio. Que imagina, né? O templo é o lugar onde Deus habita. E se de repente esse templo é destruído, você imagina a crise que acontece com essa comunidade. Dizer assim, Deus habita no templo e o templo é destruído. Ora, por que Deus permitiu? Será que Deus não foi poderoso o suficiente para impedir? Na antiguidade, o povo conquistador, e portanto aquele que venceu o povo que é conquistado, o Deus do povo conquistador é tido como maior do que o Deus do povo conquistado. Imagine na cabeça de um judeu da época ele achar que o Deus da Babilônia, né, um deles, que é o Marduk, que é o principal, o Marduk fosse maior do que o Deus de Israel, que é o Deus do povo conquistado. Então todas essas dúvidas, angústias, tomaram certamente o coração do povo. Abateu-se profunda crise. Os pilares da fé foram abalados. O Deus de Israel, será que ele é o único mesmo? Sião, ela é inviolável ou não? Diz que o Senhor habita em Sião. Lembra o Salmo 46? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Ou seja, a presença do Deus no templo faz com que Sião e Jerusalém jamais fossem abalados. Mas foram. Será que Deus não habita no templo? Todas essas dúvidas estiveram, né, nas mentes e nos corações. O exílio, então, passou a ser visto por um duplo aspecto. Primeiro, de um lado, o castigo merecido porque Israel seguiu os ídolos, ou seja, na realidade, não é que o Deus de Israel fosse um Deus menor. Na realidade, não é que o Deus de Israel não pudesse vencer o Deus da Babilônia. Na verdade, o exílio foi uma disciplina. Na verdade, o exílio foi uma punição para Israel. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus manda Israel para o exílio para expurgar, né, os pecados do povo. Porque Deus queria algo novo com Israel. Então, é a ideia de que Deus está no controle o tempo todo. Adonai estava presente no exílio junto com o seu povo. O texto do profeta Ezequiel, por exemplo, Ezequiel vê a glória de Deus saindo do templo de Jerusalém e indo para a Babilônia. Ou seja, o povo foi, mas Deus não deixou o povo sozinho, não. Deus foi junto. Essa é a questão, né? O Deus de Israel vai junto do seu povo. Ele não deixa o seu povo. A glória de Deus deixa o templo e passa a habitar com os exilados na Babilônia. Olha que interessante. Adonai estava presente com Israel no exílio. Sem o templo, Israel voltou-se para a Torá, para o Shabat e para a circuncisão como marcas distintivas. Muito bem. Eu vou encerrando por aqui. Eu dividi esse assunto da diáspora para falar da diáspora babilônica, falei um pouco da diáspora no exílio na cidade de Elefantina. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre
a diáspora pós anos 70. Então aguarde que vai ser muito legal. Você vai ouvir coisas que você nem imagina que pudessem ter acontecido. Tá? Então aguardo você no nosso próximo encontro e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até lá.